Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai falar a respeito de uma coisa que eu raramente abordo aqui no canal, que é conjectura. A gente vai falar de um cenário de e se. As pessoas pedem bastante para eu começar a fazer mais vídeos com essa temática, para fazer cenários alternativos, então eu resolvi experimentar com esse primeiro, ponderando a respeito de o que teria acontecido caso Aegon Targaryen, o Conquistador, não tivesse sido bem sucedido na sua demanda, se ele tivesse falhado em conquistar os Sete Reinos. A gente vai explorar um pouco esse cenário e pensar em algumas possíveis implicações. Mas antes eu quero dizer que esse vídeo tá tranquilo com relação a spoilers, já que é um vídeo sobre um cenário alternativo, então não tem nada para se preocupar nesse sentido. E eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material e considerem os meios diretos de contribuição com o canal, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Comprando através deles, vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e a explicação feita, vamos começar a nossa conjectura a respeito da conquista. Aegon Targaryen foi sem sombra de dúvidas um dos maiores nomes da história dos Sete Reinos de Westeros, por ter naturalmente fundado o Reino Unificado através de sua vontade e de seu poder. No entanto, vale lembrar que o que hoje parecia ser algo certo nem sempre foi assim. Quando desembarcaram com suas forças ao longo da costa da Torrente da Água Negra, no local onde futuramente se ergueria Porto Real, Aegon e as irmãs esposas tinham um contingente consideravelmente pequeno à sua disposição, menor do que os de praticamente todos os inimigos que enfrentariam pelo caminho, mas naturalmente, a presença de 3 intimidantes e grandes dragões contrabalançou essa força diminuta e fez com que a balança pendesse para o lado dos Targaryen. Contudo, o que me proponho a responder neste vídeo opinativo diz respeito ao cenário que não aconteceu. E se Aegon e as irmãs houvessem sido derrotados e rechaçados de volta antes de conseguirem conquistar o continente? E se as forças do dragão tivessem falhado e ele fosse forçado a recuar? Vamos especular um pouco a esse respeito a partir de agora. Antes de começarmos nosso exercício de imaginação, acredito ser importante dar a todos uma contextualização de como estavam os reinos a quando da conquista, para que todos nós tenhamos uma ideia mais precisa a respeito do que estamos falando aqui. A quando do desembarque das forças de Aegon, o continente era fragmentado em 7 regiões distintas, chamadas portanto de os Sete Reinos, governadas por 7 casas diferentes. O norte, dominado pelos Stark, o Reino do Vale, dominado pelos Arryn, o Reino das Ilhas e dos Rios, que englobava as terras fluviais e as Ilhas de Ferro e era controlado pela Casa Horra, o Reino do Ocidente, dos Lannister, o Reino da Tempestade, dos Durrandon, o Reino da Campina, controlado pelos Gardener e, finalmente, o Principado de Dorne, que era governado pela Casa Martell. Esses reinos estavam longe de ser pacíficos entre si, pelo contrário, viviam em um estado quase constante de brigas por poder, território e recursos, mas ainda assim eram adversários formidáveis a qualquer aspirante a conquistador. Durante a Guerra de Conquista, apenas as casas Gardener e Lannister, que se uniram em coalizão para resistir contra o avanço de Aegon, já controlavam entre si mais de 55 mil soldados, um número assombroso para padrões Westerosi, o que significa dizer que poderiam, em teoria, escorraçar sem dificuldades a força dos Targaryen, que não chegava a contar com 20 mil soldados. E esse é o cenário com o qual trabalharemos para conjecturar aqui. Suponhamos que Aegon fosse derrotado, fosse pelos Gardener e Lannister, fosse por outra força Westerosi qualquer, como por exemplo os exércitos de Aeglach Durrandon ou de Harren Negro Horra. Nesse cenário, e desconsiderando por um momento o trunfo militar dos dragões para o bem do argumento, os reinos continuariam independentes entre si e permaneceriam em um estado de guerra constante, enquanto Aegon, um indivíduo orgulhoso e seguro de seu papel como alguém que modificaria a história, voltaria para a Pedra do Dragão para lamber suas feridas, metaforicamente. Nesse cenário, acredito que Westeros restaria bastante prejudicada e provavelmente permaneceria sendo um continente mais atrasado do que aquele que vimos sob o comando dos Targaryen, pois na falta de uma autoridade que pairasse por sobre os reinos menores em constantes querelas, eles passariam mais tempo se preocupando apenas com o ataque e defesa do que no desenvolvimento tecnológico e cultural, e sem períodos como a Paz do Dragão, promovida por Aegon, ou o longo e pacífico reinado de seu neto Jaehaerys I, é muito provável que Westeros fosse também um continente mais pobre e menos próspero.
Quanto a Aegon, é difícil de imaginar que ele, ainda mais espicaçado pela belicosa Visenya, desistisse assim tão fácil de seus planos de conquista, pois estava determinado a construir para si e para sua casa um grande legado, e mais uma vez, ignorando por um momento sua posse de 3 monstruosas bestas aladas respiradoras de fogo, eu acredito firmemente que ele retornaria para tentar conquistar o Westeros novamente, e mais de uma vez se viesse a ser derrotado sem ser capturado novamente. Agora, explorando um cenário alternativo em que Aegon não contasse mesmo com dragões à sua disposição, acho que ele dificilmente teria triunfado com sua diminuta força, e nesse caso, duvido muito que ele poderia sustentar mais de uma tentativa de conquista do continente todo, dado seu pouco poder militar. No fim das contas, a presença de dragões foi preponderante nos seus prospectos de vitória, como ficou demonstrado, por exemplo, durante a Batalha do Campo de Fogo, quando as forças Gardener e Lannister arderam sob as chamas de Balerion, Vhagar e Meraxes juntos. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de explorar mais um cenário hipotético. E se Aegon ou as irmãs fossem capturados durante sua tentativa de conquista? Nesse caso, acredito que aqueles que não fossem capturados iriam reunir e reorganizar seu exército e partiriam para resgatar quem estivesse sob a custódia de seus inimigos. E mais uma vez, o controle sobre um dragão sequer muito provavelmente lhes garantiria a vitória por sobre seus algozes, apesar de sabermos que nem mesmo as criaturas são invencíveis, como ficou demonstrado com o caso de Meraxes sobre Toca do Inferno. Pois bem, essas foram minhas digressões e meu pensamento a respeito destes cenários hipotéticos, e agora, como sempre, eu gostaria de saber as opiniões de vocês sobre o tema. O que pensam sobre a conquista de Aegon e sobre como ela poderia ter sido diferente? Acreditam que existia a possibilidade de Aegon vir a falhar em sua determinação? E em caso afirmativo, como acham que ele e o continente de Westeros ficariam depois? Escrevam abaixo nos comentários suas impressões e vamos debater sobre o tema. O espaço, como de costume, é de vocês.